Tudo bem. Vamos lá. Façamos a leitura em nome do Senhor Jesus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Conduz-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade, o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse salmo é maravilhoso. Esse salmo eu tenho certeza que vai falar muito com cada um de nós. Mas eu tenho certeza também que essa palavra o Senhor vai mudar a forma de pensar de muita gente. Tá? A forma de pensarmos, a forma de acreditarmos que como o Senhor age, a forma de como você vem aguardando no Senhor, a forma da sua fé, tudo isso tenho certeza que hoje o Senhor vai transformar. Pois bem, Davi, todos conhecem, né, a história de Davi, servo de Deus, servo firme. Aliás, a última palavra foi relacionado, né? Foi um salmo relacionado a Davi. Mas Davi aqui ainda na forma de pastor, na forma de como havia sido gerado. Por que eu digo de como havia gerado? Irmandade, o pastor de ovelhas, ele é uma profissão de que é passado de pessoa para pessoa, tá? Então, você recebe de herança o pastoreado, tá? É através da herança. Ou seja, se você nasce em família de pastores, você será pastor o resto da sua vida. Aquele que nasce pastor não troca de profissão. Então, Davi herdou isso. Se você olhar como deixa eu ver se eu consigo até fazer isso aqui. Como que a vida, como que um pastor vive. O pastor, ele sempre, se for um pastor mais de idade, ele nunca vai estar sozinho. Ele nunca vai estar sozinho ali no rebanho. Por quê? Porque a ovelha, ela é um animal muito complexo. E quando eu digo complexo é porque a ovelha, geralmente, ela recebe um dono. Sabe aquele cachorrinho que recebe um dono? E quando você tenta colocar outro dono com ele, ele não se alimenta, ele não bebe água, ela fica retraída. Assim a ovelha. A ovelha, ela tem como dono uma pessoa só. Então essa única pessoa que conduz esse rebanho para todo lugar. Essa única pessoa que faz. Olha, achei uma foto aqui bem legal. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui para mostrar para vocês. Se a internet, né, destravar aqui, eu vou tentar, tá bom? Deixa eu já sair daqui
Já marcaram meu telefone? Pronto. Tudo bem. Ou seja, por isso que o Senhor Jesus dizia assim: olha, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, porque elas se identificam com o pastor, elas não obedecem a qualquer pastor, elas não obedecem a qualquer voz. Assim temos que ser nós. Nós, eu, você, todos aqueles que são chamados para servir a Deus, nós não reconhecemos qualquer voz, nós não reconhecemos qualquer palavra, nós não reconhecemos qualquer vento que nos empurra para qualquer lado. Não, não é assim. Nós obedecemos à voz do bom pastor. Nós obedecemos à voz daquele que nos chama. Irmã, meu irmão, você sabe quem te chamou, você sabe quem te atraiu, você sabe quem te chamou para essa graça, quem te chamou, quem te convidou para servir a Deus. Você sabe. Você lembra o dia que Deus te atraiu para ouvir a tua palavra? Esse é o nosso pastor, aquele que nos guia, aqueles que quando achamos que estamos perdidos, ele nos tira por cima, porque o pastor ele cuida das suas ovelhas, o pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E assim é a vida de um pastor. Se você, eu estava tentando abrir a foto aqui, não está travando. Geralmente um pastor, quando ele vai ganhando uma certa idade, já ficando idoso, você sempre vai ver um jovem junto. Por que um jovem junto? Porque aquele pastor, conforme ele vai ganhando uma certa idade, existe uma preocupação dele morrer. E se ele morrer, quem vai cuidar da sua ovelha? Das suas ovelhas? Elas não reconhecem a qualquer voz, não adianta você colocar uma pessoa do nada ali que elas não vão obedecer, elas não vão ouvir. Então, sempre se coloca, se acrescenta um pastor mais jovem, que aí é aquela que passar de geração para geração, o novo pastor se apresenta e ele fica acompanhando o pastor mais velho, o pastor já de idade, para ir aprendendo e para que as ovelhas reconheçam também a voz do novo pastor e vão se acostumando. Assim, dessa forma, quando o pastor mais velho morrer, o pastor mais novo assume, né, a liderança e as ovelhas já reconhecem a sua voz. Então perceba a sensibilidade dessas ovelhas. Percebam que elas não obedecem a qualquer um. Perceba que as ovelhas possuem, elas reconhecem a voz do mestre. E assim precisamos ser nós. A profissão de pastor é uma profissão simples. Profissão simples. Ele tem por obrigação, de manhãzinha, antes do sol nascer, pegar aquelas ovelhas e caminhar pelo deserto. Por que antes do sol nascer? Porque quando o sol nasce no deserto, é muito quente. Então o pastor cuida daquelas ovelhas para que elas andam por caminhos que vão conduzi-la ao pasto verdejantes, como diz aqui. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome, que cadê? Faltará conduz agora da terra. Calma aí que eu já acho. Daqui a pouco a gente vai para o texto. Então, a função do pastor é essa. À tardezinha, antes de escurecer, o pastor também vai conduzir essa ovelha novamente até o arraial, até onde ela vai ficar protegida. Porque também à noite, assim como é muito frio, muito quente no deserto, à noite também é muito frio.
Então o pastor ele tem que calcular isso. Ele tem que calcular a distância, ele tem que calcular o melhor caminho, ele tem que conduzir a ovelha pelo melhor caminho. E assim é o nosso Senhor, assim é o meu Senhor, o seu Senhor. O nosso Senhor, minha irmã, meu irmão, o nosso Senhor o tempo todo, Ele está nos conduzindo pelo melhor caminho. Por mais que você crie planos, por mais que você mentalize aquilo que você quer, o operar está na mão do Senhor. Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe por onde me conduzir, por onde te conduzir, ainda que você não esteja entendendo aonde vai dar esse caminho, entenda, pelo caminho que o Senhor nos guiar, será por pastos verdejantes. Pelo caminho que o Senhor nos conduzir, será o melhor caminho. Mas em nenhum momento o pastor promete para aquelas ovelhas que durante aquele percurso não irão acontecer algumas coisas. Em nenhum momento. Porque se nós olharmos o texto, a palavra diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, Irmandade, é o salmo mais conhecido do mundo. Porém, é o salmo com maior erro de interpretação bíblica. Novamente, o Salmo 23 é o salmo mais conhecido do mundo, mas é o salmo que mais as pessoas têm dificuldade de entender o que ele quis dizer, por causa da interpretação. No texto original, o Salmo 23, vou ditar ele de uma forma mais próxima do original e você vai me entender. O Salmo 23, então, seria: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No texto original está assim: ó, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. De novo, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. O texto não está dizendo que o Senhor é teu pastor e nada te faltará, no sentido de que tudo que você precisar, o Senhor vai te entregar. Não. O texto do Salmo 23 jamais disse isso. Isso é um erro de interpretação da leitura de quem lê. O Salmo 23, o Senhor está dizendo, o salmista está dizendo que se o Senhor é o seu pastor, você não tem falta de nada. Se o Senhor já é o seu pastor, você não tem necessidade de alimento, você não sente falta de mais nada na sua vida, porque o Senhor te completa. A presença do Senhor já te basta. Aí nós entendemos quando o Senhor diz para Paulo, dizendo assim: Paulo, a minha graça te basta. Não me pede nada não, Paulo. Não fala nada não, porque a minha graça, aquilo que eu estou te dando, aquilo para o local que eu vou te levar, isso te basta. Minha irmã, meu irmão, às vezes nós cobramos coisas do Senhor e não entendemos que o seu sacrifício ele teve um propósito. O teu sacrifício ele teve um único propósito, o propósito de te levar para a glória. Mas no meio do caminho, no meio desse processo que ele precisa te tirar desse local para levar você para a glória prometida, existe muita coisa que vai acontecer. Existe um processo, existe um caminho, existe toda uma rota a ser percorrida e essa rota pode surgir várias coisas. Mas entenda, tudo está nas mãos do Senhor. Nós temos o hábito, nós temos o mau costume de todos os dias clamar ao Senhor por algo que Ele não nos prometeu. Temos o costume de cobrar do Senhor o operar na nossa vida. Nós temos o mau costume de colocar o Senhor contra a parede, sendo que o Senhor não tem a obrigação.
Não é o Senhor que necessita de nós, somos nós que necessitamos do Senhor. Mas para isso exige um voto de confiança. O Senhor vai operar na minha vida, o Senhor irá operar na tua vida, mas no tempo dele, na forma dele, porque o caminho quem traça é ele. Ele conhece o caminho, ele sabe qual é o melhor caminho, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, ele sabe o que vai nos sentir, o que nós iremos sentir falta. Ele planejou tudo. E agora cabe a nós a confiança. Cabe a nós a confiança. Ali, veja bem, aquele pastor, enquanto ele ia conduzir aquelas ovelhas, essas ovelhas elas passavam por vários locais. O primeiro deles era o deserto. Todo cristão que quiser ser conduzido pelo Senhor deve entender que terá que passar pelo deserto. O deserto é a nossa escola, meu irmão, minha irmã. O deserto é a nossa escola. É no deserto que o Senhor vai nos ensinar a ter paciência. É no deserto que o Senhor vai nos entregar mais fé. É no deserto que Ele vai te justificar. É no deserto que Ele vai provar para o teu adversário que não importa quantas vezes ele se levante contra você, não importa quantas vezes ele tente te tirar dessa graça, é no deserto que Ele prova que Ele ama as suas ovelhas e que Ele dá a vida por elas. É no deserto onde tudo acontece, a escola do Senhor. É no deserto que Ele precisa te ensinar. Ele precisa te orientar. Você tem andado perdido, você tem andado perdida, você não sabe o que fazer da tua vida, o Senhor sabe. Entrega a tua vida na mão do Senhor, que Ele te conduzirá quando você menos esperar, quando você achar que está perdido. Ele te revela por cima, te mostra o horizonte para onde Ele vai te levar. Ele te dá a chave na tua mão e diz, ó, segura, abraça ela. Se você continuar comigo, a vitória no final é tua. Passando ali pelo deserto, ali diz ainda, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O vale da sombra da morte, quando Davi escreveu, quando o salmista escreveu, ele realmente existe. Ele existe. Se você procurar na internet como que é o Vale da Sombra da Morte, você vai aparecer lá, coloca assim, Vale da Sombra da Morte em Israel, vai aparecer. É locais no deserto, aonde de um lado você tinha aquelas pedras, né, aquele precipício, ou aquela montanha muito alta, do outro lado um precipício e aquela estradinha bem estreitinha. Ali você tinha vários perigos, o perigo das pedras rolarem e cair sobre você, o perigo de você rolar precipício abaixo e o perigo de em algum buraco ali surgir uma fera para te atacar, um ladrão, tinha várias possibilidades ali de acontecer. Perdoa a lição de boca, é o cansaço. Então, tinha várias situações que poderiam acontecer, tá? Mas, aqui diz aqui, ó. Cadê? Ainda que andasse pelo... Tu estás comigo, ó. A tua vara e o teu cajado me consolam. Todo pastor, irmandade, você vai olhar, ele usa um cajado ou uma vara. Esse cajado, essa vara tem função. Ronaldo, Rafa, lembra da pregação de Mateus 4, onde o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser provado. Exatamente.
A função do Espírito Santo é nos conduzir até Cristo, e Cristo nos conduzirá até o Pai. Mas para isso nós precisamos passar pelo deserto, assim como Cristo passou. Então todo pastor, ele possui um cajado. Todo pastor, ele possui um cajado. Esse cajado, ele pode ser de várias formas, mas geralmente ele tem três funções. Três funções diferentes o cajado tem. A primeira função do cajado o cajado ele serve para estocar. O que significa estocar? Às vezes, uma ovelha está querendo brigar com outra ovelha. Às vezes, uma ovelha está querendo tomar caminhos que ela não pode tomar. Às vezes, uma ovelha está fazendo coisas que não é do agrado do pastor. Então, o pastor, com aquele cajado, ele toca, ele cutuca aquela ovelha para ela entender que ele está fazendo coisa errada. Que ela está fazendo coisa errada. Então, a primeira função do cajado é a função de correção. Minha irmã, meu irmão, o Senhor, o nosso pastor, às vezes ele precisa nos corrigir. Ele precisa nos cutucar. Ele nos precisa nos mostrar que não é por aquele caminho, é para nós voltarmos pelo mesmo caminho. Muitas vezes nós queremos ajudar o pastor a nos conduzir. E não foi isso que o Senhor pediu. O Senhor pediu para que ouvíssemos a sua voz. O Senhor pediu para que nós andássemos e seguíssemos os seus passos. E às vezes, quando nós estamos nos perdendo, é necessário que o pastor, nos dê uma cutucada. É necessário que o Senhor nos repreenda. É necessário. Todos nós, em algum momento, passamos ou iremos passar por uma repreensão do Senhor para que nós venhamos então o quê? Andar pelo caminho correto. Até que chega uma hora que eu aprendi, então eu mantenho os passos atrás do mestre. É assim, é natural. Todo pastor, por exemplo, ele ou canta ou ele toca um instrumento. Todo pastor, unânime. Por quê? Porque tem coisa que a ciência também não explica. Mas Deus, quando cria as coisas, ele cria com perfeição. Todo pastor, quando ele começava a cantar ou tocar, veja bem, o espaço que ele deveria passar ali pelo Vale da Sombra da Morte era curtinho. Era uma estrada fininha. E como carregar aquele rebanho inteiro sobre aquela estrada? Quando o pastor ele começa a cantar, quando o pastor ele começa a tocar o seu instrumento e ele começa a andar, e inexplicavelmente as ovelhas elas fazem fila única, elas andam uma após a outra, seguindo os passos do Mestre, seguindo pelos caminhos que ele nos ensina. Esse é o nosso Senhor. O Senhor a quem nós ouvimos a sua voz. O Senhor o qual nós ouvimos e seguimos os teus passos em fila única. Em fila única. Se essas ovelhas são capazes de seguir os passos do bom pastor e entende que ali é o melhor caminho, que entende que se elas saírem para a direita ou para a esquerda, elas então poderão sofrer algum perigo, nós devemos prosseguir da mesma forma. Eu e você, nós temos que entender
que se você der algum passo fora dos caminhos que o Senhor te pede para caminhar, não é porque ele está sendo um tirano, não é porque ele está te obrigando, é para que você entenda, qualquer passo fora da sua palavra traz perigo para você. Qualquer passo fora da palavra te coloca exposto ou exposta diante do teu adversário e te faz uma presa fácil. O Senhor não quer que você faça nada por obrigação. O Senhor quer que você entenda. O Senhor traçou um plano na tua vida, mas cada vez que você tenta ajudar com a sua mão, você corre perigo. Cada vez que você tenta ajudar com a sua mão, o Senhor tem que parar, tem que olhar para onde você está indo e tem que voltar para te colocar na posição correta. Isso leva tempo e prolonga mais ainda a viagem. Prolonga mais ainda, fazendo com que demore mais. Entende? Que cada vez que nós vamos ajudar, na verdade nós estamos atrapalhando. Cada vez que nós achamos que estamos ajudando, nós estamos atrapalhando. Então, o Senhor precisa me corrigir. O Senhor precisa te corrigir. A outra função do cajado é a função de proteção. Todo cajado ele tem um encaixe, né? Que ele destrava e quando ele tira ele vira um punhal. Tá? Então todo cajado ele vira um punhal. Aquele punhal é uma forma de proteção. Davi protegeu as ovelhas de um leão. Davi protegeu as ovelhas de um urso. Davi dava a vida pelas suas ovelhas. O pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então não importa. Não se preocupe. Não se preocupe. O teu pastor, o teu Senhor, ele deu a vida por você. O que for necessário fazer para te ver bem, o que for necessário fazer para te levar, te conduzir até onde ele te prometeu, ele vai fazer. Qual é a preocupação? Da onde vem a dúvida? Da demora? Você não conhece o caminho? Você não sabe até onde ele quer te levar? Então qual a preocupação? Por que ficar achando, jogando palavras ao ar que vai ser usado como arma contra você pelo teu adversário, dizendo que Deus não está com você, dizendo que Deus está demorando? Tudo isso que nós falamos, o adversário junta tudo e usa de arma contra nós. Ele conhece as nossas ansiedades. O adversário conhece as nossas fraquezas. Então vigia diante do Senhor. Vigia. Porque a terceira foi a função do cajado. O cajado sempre tem aquela ponta curva, que serve de extensão. Cada vez que uma ovelha cai num buraco, cada vez que uma ovelha precisa de ajuda, o pastor estende o seu cajado e aquela curva agarrava geralmente no pescoço da ovelha e ele puxava. Não importa o buraco onde você se enfiou. Não importa. Você tem confiança, você confia no Senhor. Não importa o buraco. O Senhor vai te tirar daí. Pode ser a complicação mais complexa. Ah, Senhor, mas eu estou num caminho tão complexo, Senhor. Está tão difícil. Não importa. Não existe difícil. Não existe impossível. Meu irmão, minha irmã, não existe impossível no vocabulário do Senhor. Tudo é patente aos teus olhos. Tudo Ele pode fazer. Da onde Ele precisar te socorrer, Ele vai te socorrer. Pelos caminhos que você tiver que passar, você vai passar. Querendo ou não, você vai ter que passar por ali. O que pode acontecer é você não querer pular fora e demorar mais para passar. Mas que você vai precisar passar por ali, vai passar.
porque o caminho é um só. Ele é estreito, ele é apertado. O Senhor nunca disse que seria fácil. Mas o Senhor estará com você. O Senhor estará contigo. Não importa. Não importa a dificuldade. O importante é que o pastor, que o Senhor seja o nosso pastor. O deserto também foi a escola de Jesus, Filho do Homem, o início do seu mistério. Amém. Muito bem. Outra função não. Deixa eu ver aqui. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Pois é. Ao longo do deserto, Irmandade. Ao longo do deserto a gente nós achamos muitos inimigos. Nós formamos muitos inimigos. O deserto com Deus, ele tem essa característica de formar muitos inimigos na nossa vida. Muitos. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por eles. Nós não devemos maldizer a eles. Nós devemos orar por eles. Porque o Senhor vai provar por A mais B para todos os seus adversários. Ele vai erguer a tua cabeça. Ele vai mostrar que Ele é o teu Deus. Ele vai mostrar que não existe Deus além, não existe outro Deus na tua vida. Não existe. E todos saberão. Saberão que você serve ao Deus de Israel, que você serve ao Deus Criador, por tudo que o Senhor fará na tua vida, do início ao fim. Do início ao fim. Todos aqueles que se levantarem contra ti, o Senhor vai mostrar que é o teu Deus, da forma dele. Não acha que Deus é um Deus vingativo. Deus não é um Deus vingativo. Deus é um Deus que cuida e ensina. Então, para de maldizer os teus inimigos. Você precisa orar por eles. Você precisa aprender a controlar as suas emoções, a controlar a sua raiva. Diante da raiva, nós ficamos cegos. Não faço ideia porque Deus está tomando esse caminho. Mas diante da raiva, nós ficamos cegos. Cada vez que o ódio nos toma, nós ficamos cegos. As nossas atitudes mudam e nós somos capazes de cair. Somos capazes de tropeçar. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo é uma representação, o azeite é uma representação do Espírito Santo. O Senhor vai te encher do Espírito Santo. O Senhor vai abrir os seus olhos, o Senhor vai abrir a sua visão, para que você enxergue Ele nas pequenas coisas, para que o Espírito Santo te incomode cada vez que você estiver tomando caminho errado na sua vida. O Espírito Santo irá operar na tua vida, na vida daqueles que caminharem contigo, na vida daqueles que estiverem do teu lado, não importa como, mas o Espírito Santo encherá o seu coração, te convencerá daquilo que você acredita que não é capaz e fará grandes obras na tua vida. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Nada nos falta. Fica ao lado do Senhor. O processo ele é longo. O aprendizado ele é lento. Mas não existe melhor escola. Não existe melhor escola
do que a escola do Senhor. Não existe. Não existe melhor escola do que o deserto. Não existe um Deus que cuida mais do que esse nosso Deus. O Senhor quer que você tenha prazer em estar do lado dele. O Senhor quer que você tenha prazer. O Senhor quer que você tenha prazer em ir para a sua casa e em adorá-lo. O Senhor quer que você tenha prazer em tirar um momento da sua vida para adoração. O Senhor quer que você tenha prazer em buscá-lo. O Senhor quer que você sinta falta de quando você não pode ali tirar aqueles minutos para você meditar com o Senhor. O Senhor tem mandado direto essa palavra, relacionamento. O Senhor está buscando relacionamento com o teu povo. O Senhor está buscando aqueles que estão adorando Ele de coração, de verdade. Coisas piores estão para se levantar no mundo. Ganhe relacionamento com o Senhor. Porque se você andar nos passos do Mestre, pode cair 1000 do teu lado, pode cair 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atingido. Relacionamento, confiança, fé. Essa é a base do cristianismo. Temor na tua palavra. Essa é a base. Isso é tudo que você necessita. Para de reclamar. Para de cobrar aquilo que você não conhece. Você não sabe o que. Você não é capaz de entender um passo. Um passo na tua frente. Você não sabe. Você não enxerga. Você não faz ideia da obra que o Senhor tem feito na tua vida. Mas para de cobrar. Para de querer determinar por onde o Senhor deve te conduzir. Ele é o teu pastor. Ele te conduz. Ele te protege. Ele te corrige. É Ele que te conduzirá até o seu propósito. Deixa na mão dele. Esteja ao lado dele e sinta o prazer de caminhar ao lado dele. Glória a Deus. Amém, amém e amém.